Em uma noite escura, uma cidade é atacada por demônios Oni, e é aí que alguém vem voando do céu usando uma invocação, Haruyoshi Kuga, o mais forte exorcista desse mundo. Ele joga alguns talismãs e faz a limpa, eliminando todos os Oni no processo. Mas um dos nobres vê aquela demonstração de poder e pensa: "Ih, não vai dar não, temos que passar esse cara rápido." Então eles levam os estudantes dele como reféns, forçando-o a se opor à corte imperial. A corte imperial trai e manda o estudante favorito atrás dele. Haruyoshi pensa que nunca aprendeu a ser astuto como eles. Então ele ativa um talismã e diz que da próxima vez vai mudar isso. Ele vai reiniciar mais uma rodada, só que não vai falhar dessa vez. E morre. Então vemos um ritual sendo realizado e uma criança no meio do círculo. O círculo brilha, mas nada acontece. Eles então dizem que a criança ali não tem magia alguma, e o irmão o chama de inútil. O garoto fala que nesse mundo humanos e demônios coexistem, e magia é real. Essa é a mansão do clã Lamprog, um clã importante de magos nobres. Ele foi reencarnado como terceiro filho, de nome Seika Lamprog, e a mãe dele era uma concubina. Mano, sem magia, terceiro filho e mãe concubina? O prota tá ferrado também, né? Que isso, pega leve com o rapaz. É aí que ele fala que esse corpo pode até não ter magia, mas tem muita espiritualidade. Algum tempo depois, Seika pega umas folhas, fala um encantamento e as folhas começam a flutuar. Ele escreve letras usando espiritismo, ou seja, macumba nesse caso. E não é que as folhas começam, mas por supostamente ser fraco não poderia faltar aquele bullying familiar, né? O segundo irmão da casa vem mexer com o Seika e, quando tenta dar aquela servida, é atacado misteriosamente por corvos. Misteriosamente, né? Olha só pro Seika e olha só os dedinhos nas costas. O irmão mais velho vem com um graveto e afugenta os corvos. Mas esse mais velho aí parece ser bem perspicaz porque percebeu que Seika não foi atacada. No seu 7º aniversário não teve nenhuma celebração, provavelmente é porque a mãe dele era concubina. Ele percebe que esse mundo é bem parecido com o antigo, só que com magia, claro. E é nesse ponto que Seika acaba criando o papel. Então a servente da casa traz a camisa do Seika, toda suja e cheia de terra. Provavelmente o irmão querido dele jogou na mata, mas ele fica surpreso que ela acabou achando. Eu acho mais surpreendente que ela não tenha se dado o trabalho de lavar antes, mas tudo bem. Então o segundo filho vem dar aquela provocada de sempre, dizendo que ele é o mais importante, que vai pra academia de magia, sei lá o quê. Mas isso deixa o Seika interessado nessa academia. Aí uma gracinha a mais acontece. Nesse momento o pai chega e pergunta o que o segundo filho está fazendo. Ou seja, cagou completamente para a presença do nosso menino ali. Eles vão passando e Seika pede para ir junto com eles treinar magia. Mas como assim treinar magia? Cara, já foi determinado que ele não tem magia bem lá no começo. Então eles vão para o campo de treinamento. O mais velho conjura o encantamento e pronto, peido mágico. O segundo filho conjura chamas e o negócio não faz cosquinha na pedra. Chega a vez do Seika. Ele se concentra e junta o Ki de fragmentos de fósforo da terra. E em junção com o Ki de fogo, forma uma chama azul. E então ele grita: junção de terra e fogo, fogo de Oni. Isso arrebenta a pedra e tudo que estava perto dela. Todos ficam surpresos ao verem isso e se perguntam: uma bola de fogo azul? Como isso é possível? E com toda essa força, ele nem usou o encantamento certo. Toma essa bem na cara, figurante. Esse é o poder do protagonismo da vida. O pai mostra um pequeno interesse. Seika pergunta se ele também pode aprender magia como os irmãos. O pai não nega, dizendo que não tem por que alguém sem magia treinar magia. Mas acabaram de ver ele criar uma bola de fogo 2 segundos atrás, cara. Seika pensa: aquilo não funcionou. Então você tinha um plano safadinho. Ele pensa: já que é assim, vou aprender tudo sobre esse mundo. E passa um tempo estudando, espionando o treino dos outros com talismãs, e assim vai. O pai percebe que o garoto é esforçado, pelo menos. Então, o tempo passa, e aos 12 anos, Seika pensa: na vida passada eu aprisionei muitos Ayakashi em outra dimensão. E outra dimensão não é assim tão diferente do outro mundo, o que significa que ele pode summonar esses seres para este mundo. O prota tá ficando roubado. Então, ele joga o talismã e summona uma Fitsune. A raposa chega saltando e abraçando, parecendo reconhecer o nosso garoto. Então ele fala que não pode andar por aí com uma garota raposa e planeja mandá-la para trás de volta. Mas ela se transforma em uma raposa pequena e diz que não quer voltar, quer ficar aqui com o mestre. Ele deixa isso para lá. E então vemos o segundo filho causando de novo. Ele derruba a jarra da servente e diz que se ela quer mesmo saber como servir a ele, tem que ir ao quarto dele hoje à noite. O menino quer afogar o palhaço o mais rápido possível. Seika aparece e corta a brisa dele. Então o irmão tenta bater em Seika, mas ele tá forte e só segura o soco dele sem mostrar esforço. O irmão sai nervoso, bufando feito doido. Seika fala pra ela que não precisa ir no quarto dele não.
Então ela pede uma ajuda e leva o Seika para o jardim, onde tem um monstrinho ferido. Pergunta se ele não sabe de uma maneira de salvar esse monstrinho aí. Ele diz: "Eu até sei, mas não posso me focar quando tem alguém olhando." Ele meteu essa. Então ele gira, pega um pelinho do monstro e bota no talismã, falando o encantamento. E o Prota é macumbeiro forte, porque no momento que ele faz isso, o talismã se desintegra e o bicho fica novinho, em folha. Olha só isso. Ela fica surpresa, dizendo que Seika é um gênio. Que isso, magia de cura? Claro, magia de cura sim. Ela pergunta por que todo mundo chama ele de inútil sem magia, se ele é bem capaz de usar magia. Então ele diz que isso não é nada comparado com ela, que pode ver coisas que as outras pessoas não podem. Ela faz uma cara de nojento e diz que não sabe do que está falando. O Prota fala que já viu ela olhar para os espíritos de animais. Ela pergunta se ele também pode ver. Ele diz que pode ver apenas os espíritos, mas ela pode ver algo além disso, e que gostaria de ver o que ela vê. Certo. Então temos um macumbeiro e uma espiritualista. Bota o pastor aí no meio que o negócio fica top. Então ela fala que Seika é muito observador e acabou descobrindo o segredo dela, e que a mãe disse pra ela não contar a ninguém antes de morrer. Então, como ele já sabe que ela vê isso, do nada aparecem umas luzes verdes flutuantes. Ela diz que encontrou a camisa dele graças a essas luzes aí, que se chamam elementais, e só aparecem onde existe magia pura. E, estranhamente, essas luzes são atraídas pelas coisas pessoais do Seika, mas não se aproximam dele, é como se tentassem evitar chegar perto dele. Ele se pergunta por que isso acontece, mas não parece ser importante. E pergunta pra Ifá se ela consegue dar ordens aos elementais. Ela diz que sim, mas teve uma vez que gritou com eles e eles sumiram. O Seika pensa: então eles obedecem ela. Isso é um poder roubado. Na vida passada dele, somente as raposas lá podiam ordenar os espíritos. Ele pensa que o talento dela é algo que ele precisa, então conjura um fogo e diz pra ela mandar ele desaparecer. Ela grita com fogo e ele desaparece. O Seika curtiu a brincadeira e disse que vai treinar ela. Ela concorda. Então eles ficam lá treinando. Faz dia, faz sol, vem a neve, vai a neve, as folhas secam. O tempo passou enquanto eles treinavam, basicamente. Então ele completa 12 anos e, diferente dos irmãos, ele não ganha uma celebração, claro, né? Mas ele não tá preocupado com isso. E lá vem o segundo filho provocar de novo. Mano, esse maldito não consegue deixar o Prota em paz não. Mas dessa vez o mais velho tá junto. E segundo eles, estão ali pra ajudar o Seika a treinar e que ele deveria ser mais grato. As empregadas vêm correndo dizendo que tem uma emergência. Um lagarto gigante desceu a montanha e tá vindo em direção a eles nesse momento. O pai dele foi proteger a cidade, então estão sem proteção. Em resumo, o negócio é se dorça aí, meu chapa. Então o Prota diz que já chegou, e com isso, Seika sai vazado na direção do lagarto. O lagarto até tenta atacar Ifá, mas ela já conseguiu usar os elementais e joga fogo nele. O Seika, vendo o progresso dela, curte bastante. Mas nesse momento ele chama o lagarto para um V1. Ele corre pra frente da casa e chama no poder de madeira, fogo e terra, e sai uma chama cor rocha, finalizando completamente o monstrengo ali. Todos ficam surpresos que com apenas um ataque ele acabou completamente com ele, e começa todo mundo a bater palmas pro brabo. Ele dá um sorriso malvado que me faz pensar, será que ele causou isso tudo? Porque bem lá no começo ele chamou o lagarto e levou ele pra frente da casa, pra todo mundo ver, eu acho. E é isso mesmo, ele disse que nessa vida ele vai ser argiloso, então finalmente vai ser feliz. Assim, termina o primeiro episódio do nosso Macumbeiro. Deixa um like se gostou e comenta se vai querer a parte 2. Se tiver pelo menos 2 pessoas pedindo a parte 2, ela vai chegar. E com isso, eu fui.